Pare por um momento e pense nisso. E se uma decisão tomada longe das câmeras, dentro de uma sala silenciosa em Brasília, tivesse o poder de virar completamente um dos casos mais explosivos do país? Pois é exatamente isso que muitos analistas políticos dizem estar acontecendo agora. Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, cresce a suspeita de que uma articulação silenciosa pode estar sendo preparada dentro da segunda turma. Uma movimentação que, se confirmada, pode mudar completamente o rumo das investigações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. E no centro dessa possível manobra aparece um nome conhecido da política e da justiça brasileira, o ministro Dias Toffoli. Para entender por que essa história está causando tanto barulho nos corredores de Brasília, precisamos voltar alguns passos e olhar para o cenário completo. Nos últimos meses, o nome de Daniel Vorcaro começou a aparecer cada vez mais em investigações, reportagens e discussões políticas. Dono de um banco que cresceu rapidamente no sistema financeiro brasileiro, ele passou de um empresário pouco conhecido do grande público para uma figura central em debates sobre poder, influência e possíveis conexões políticas. Quando surgiram as primeiras suspeitas e investigações envolvendo seu nome, o clima em Brasília mudou. Deputados começaram a comentar o caso em conversas reservadas. Senadores passaram a evitar falar publicamente sobre o assunto. E dentro de alguns gabinetes, a preocupação começou a crescer. Porque quando um caso envolve grandes valores, instituições financeiras e possíveis conexões com estruturas de poder, o impacto político pode ser enorme. E é exatamente nesse ponto que surge a discussão sobre o que estaria acontecendo dentro do Supremo. Segundo analistas e comentaristas políticos que acompanham de perto o funcionamento da Corte, existe um movimento estratégico que pode estar sendo construído dentro da segunda turma do STF. Para quem não acompanha o funcionamento interno do tribunal, vale explicar rapidamente. O Supremo possui duas turmas responsáveis por julgar diferentes tipos de processos. Cada uma delas é formada por 5 ministros. E dependendo de como um caso é distribuído ou de quem pede vista, ou ainda de como um recurso é apresentado, o destino de um processo pode mudar completamente. Às vezes, não é apenas a decisão final que importa, mas quem julga. E quando julga. E em qual contexto político o julgamento acontece. É nesse ambiente complexo que surgem as especulações sobre uma possível manobra jurídica envolvendo o caso de Vorcaro. Nos bastidores de Brasília, algumas interpretações começaram a circular com força. A principal delas diz que determinados movimentos processuais poderiam acabar levando discussões importantes para a segunda turma em um momento estratégico. E isso mudaria completamente o equilíbrio das decisões. Não estamos falando aqui de uma acusação formal, mas de uma análise política que vem sendo repetida por comentaristas, juristas e parlamentares. Porque dentro do STF, cada voto conta. E cada mudança de cenário pode alterar o resultado final de um caso. O que torna tudo ainda mais sensível é o contexto político do momento. O Brasil vive um período em que decisões judiciais têm impacto direto no clima político nacional. Cada nova operação, cada delação, cada depoimento acaba gerando ondas que atingem partidos, empresários e figuras influentes. E quando surge a possibilidade de que um caso desse tamanho possa ter seu destino alterado por uma movimentação interna do tribunal, o debate explode. Alguns dizem que isso faz parte do jogo jurídico. Outros afirmam que a sociedade precisa ficar atenta. Nos corredores do Congresso Nacional, há parlamentares que falam abertamente sobre a preocupação de que certas decisões possam acabar protegendo pessoas poderosas. Por outro lado, juristas lembram que o Supremo funciona com base na lei e nos procedimentos legais, e que qualquer movimentação dentro do tribunal precisa seguir regras rígidas. Mas a verdade é que o simples fato de essas discussões existirem já mostra o tamanho da tensão política que envolve esse caso. Porque quando o nome de um grande banqueiro aparece em investigações, o sistema inteiro começa a observar. Mercado financeiro, políticos, investidores e principalmente a opinião pública. Outro fator que aumenta a temperatura desse debate é a percepção de que alguns casos no Brasil acabam tomando caminhos inesperados dentro do sistema judicial. Processos que pareciam avançar rapidamente e às vezes desaceleram. Outros que pareciam parados voltam com força. E decisões aparentemente técnicas acabam gerando impactos gigantescos no cenário político. É nesse contexto que a possível movimentação dentro da segunda turma ganha tanta atenção. Se houver qualquer mudança relevante no andamento do caso, isso poderá gerar uma reação imediata.